Tudo é trivial se o universo não está comprometido em uma aventura metafísica. Esse é um dos insights de Nicolás Gomes Dávila, filósofo colombiano, ao refletir sobre a pequenez da mentalidade moderna, que se torna cada vez mais banal à medida que se afasta da metafísica. A metafísica, para explicar para você de forma simples, diz respeito ao mistério da existência e ao sentido do sagrado. Lembra quando você era criança e lhe contavam histórias sobre fantasmas, milagres e seres místicos que faziam seu coração disparar de curiosidade? Você se lembra de alguma vez olhar para o céu estrelado e sentir a presença de algo que te transcende? De se perguntar sobre o sentido da vida e sentir um chamado para realizar algo grandioso? Pois bem, essas indagações e sentimentos que geralmente ocorrem no início da vida, na infância e adolescência, têm relação com a dimensão metafísica do ser humano, ou seja, com a nossa dimensão espiritual. E aí recebemos a educação moderna, nos tornamos adultos, entramos na corrida dos ratos no mercado de trabalho e de repente, quando nos damos conta, se é que nos damos conta, estamos estagnados em uma vida medíocre, vazia de mistérios, mas repleta de fofocas sobre celebridades e políticos, onde o ápice da semana é geralmente desfrutar de algum prazerzinho no final de semana. Seja bem-vindo ao mundo moderno, meu amigo ou amiga. Mas, ironias à parte, vamos agora iniciar a nossa aventura metafísica, que será um retorno àquilo que nosso meio cultural nos privou. Bom, neste vídeo vamos abordar a metafísica a partir do ponto de vista da sabedoria perene, apresentada no início do século XX por metafísicos como René Guénon, Frithjof Schuon e Ananda Coomaraswamy. Também nos valeremos dos insights de sábios como Platão, Lao Tse, Ramakrishna, entre outros. Ok? Agora vamos ao que interessa. A palavra metafísica vem do grego meta, que significa além, e physis, que significa física. Física não no sentido moderno e limitado do termo, mas na acepção que sempre teve para os antigos, que era de natureza ou ciência da natureza em toda a sua generalidade. Assim, a metafísica se refere ao que está além de todas as ciências da natureza. Em outras palavras, todas as ciências ensinadas nas universidades hoje em dia, biologia, química, engenharia, etc., se referem ao domínio da física no sentido antigo e grego da palavra. Mesmo as ciências tradicionais que desapareceram nos últimos séculos, das quais hoje restam apenas fragmentos, como a alquimia e a magia, que lidam com o domínio sutil, ainda se enquadram no conceito mais amplo de física. A metafísica, por sua vez, transcende tudo isso. A propósito, tem um vídeo neste canal que aborda os 3 domínios da realidade: o físico grosseiro, o sutil ou psíquico e o espiritual. Os 2 primeiros se referem à natureza no sentido amplo do termo, enquanto o terceiro àquilo que vai além da natureza. Portanto, a metafísica diz respeito ao domínio espiritual, que é o domínio dos arquétipos no sentido platônico, ou seja, o domínio dos princípios universais e imutáveis que constituem a essência e destino final das tradições espirituais da humanidade. Ramakrishna, um sábio indiano que viveu a metafísica na prática, explica essa ideia de forma eloquente. Deus criou diferentes religiões para atender a diferentes aspirantes, épocas e países. Todas as doutrinas são apenas caminhos variados para o mesmo fim. O importante é chegar ao telhado. Você pode chegar lá por escadas de pedra, escadas de madeira, degraus de bambu ou por uma corda. Sendo assim, a metafísica se refere ao coração das tradições espirituais, à fonte de todas elas, ao telhado da existência. Agora, como chegar até lá? Eis a questão. E é aqui que a coisa fica muito interessante. Não é possível acessar o domínio metafísico por meio de raciocínios, ou seja, pela racionalidade. É necessário ir além dela. Para isso é preciso despertar o que São Boaventura chamava de olho do espírito. O filósofo neoplatônico Plotino e o metafísico francês René Guénon se referem a essa faculdade como um intelecto puro ou intelecto intuitivo, uma capacidade adormecida na maior parte das pessoas. Agora, alguém pode perguntar: como assim? Quem disse que existe uma capacidade que transcende a razão? Por que ninguém fala sobre isso nas escolas e universidades? Boa pergunta. Vamos entender isso. Desde Aristóteles está enraizado em nossa mente que é a razão que nos diferencia dos animais e que ela é o que nos torna humanos. No entanto, e isso é surpreendente para muitos, a razão não é o limite, o teto de nossas possibilidades. Praticamente todas as tradições espirituais da humanidade são unânimes nessa constatação. A razão, que é por natureza discursiva e tem na linguagem o seu grande instrumento, não consegue alcançar o conhecimento metafísico, que transcende não apenas a linguagem, mas também a própria capacidade de pensar.
No taoísmo, essa noção aparece de forma cristalina. Lao Tse afirma: o Tao, isto é, a realidade metafísica que pode ser dito, ou seja, pensado e expresso em palavras, não é o verdadeiro Tao. No princípio está o que não pode ser nomeado, isto é, nem pensado nem falado. Nesse contexto, o grande equívoco dos racionalistas e de muitos filósofos modernos foi acreditar que o conhecimento da realidade se restringe à razão. Ao fazer isso, acabaram por ignorância declarando seus próprios limites mentais como sendo os limites de todos. Assim, excluíram, direta ou indiretamente, das discussões e do ensino moderno qualquer interesse pelo que está além da razão. Em suma, o que essa abordagem tem feito e que ainda persiste de forma generalizada no ambiente acadêmico é desconsiderar a parte mais elevada da antropologia tripartite do microcosmo humano, composta de corpo, psique e espírito, que no macrocosmo corresponde à ordem espiritual, aquela que tem ascendência sobre a ordem psíquica e a corporal. Ao remover o espírito da jogada, a metafísica perde seu sentido de ser. Sem a metafísica, o homem se torna a medida de todas as coisas, como disse Protágoras, o sofista, ou demasiadamente humano, nas palavras de Nietzsche. Sem o espírito e sua dimensão espiritual, a razão humana se exalta, e mais cedo ou mais tarde se submete às emoções e instintos. Esse é, a propósito, um tema frequente na mitologia clássica. O mito do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda ilustra bem essa ideia. Arthur, o rei, símbolo do espírito, é traído por Guinevere, sua esposa, que simboliza a alma ou a psique, com Lancelot, seu melhor cavaleiro, símbolo do corpo. A traição de Guinevere representa a paixão da alma pelo corpo e o consequente esquecimento do espírito. No mito, essa traição provoca um desequilíbrio no reino de Arthur, que simboliza de forma microcósmica o todo do ser humano, composto por corpo, alma e espírito. Além disso, o reino de Arthur também reflete de forma macrocósmica o mundo contemporâneo, onde a intelectualidade se volta para os objetos corporais e esquece do domínio do espírito, que é precisamente o motor do materialismo, mecanicismo e positivismo, filosofias que modelaram e continuam a moldar a mentalidade contemporânea de forma reducionista. Nesse cenário, Guénon afirma o seguinte: o homem moderno, em vez de tentar elevar-se à verdade, busca arrastar a verdade para o seu próprio nível. E a verdade está além da razão, como mencionamos anteriormente. Ela é captada pelo intelecto intuitivo, que podemos chamar de o órgão da intuição intelectual. Lembrando que essa intuição não é assensível como aquela que nos faz pensar. Minha intuição me diz que esse local tem uma energia pesada. A intuição sensível, com a qual todos estamos familiarizados, é algo puramente psíquico e pode estar sujeita a muitos erros. Já a intuição intelectual é de uma ordem completamente diferente. Ela se refere ao conhecimento metafísico, isto é, a gnose do domínio espiritual. Para entender o que é o conhecimento metafísico que surge da intuição intelectual, vamos compará-lo ao conhecimento racional, certo? O conhecimento racional é obtido pela razão, uma faculdade que, como afirmava Aristóteles, distingue o ser humano dos animais. Por outro lado, o conhecimento metafísico surge da intuição intelectual, que revela o divino no humano, ou seja, é um conhecimento supra-humano. O conhecimento racional é indireto. Aprendemos por meio de formas e palavras, em pedaços. É um modo de conhecer sujeito ao tempo. Em contraste, o conhecimento intuitivo ou metafísico é direto, aprendido em um único vislumbre, pois refere a uma realidade que transcende tanto a forma como a temporalidade. Além disso, enquanto o conhecimento racional é sempre relativo e condicionado, o metafísico é absoluto, pois aprende os princípios eternos e imutáveis. Platão simbolizou o conhecimento racional discursivo como as sombras em constante modificação projetadas na parede da caverna, e o conhecimento metafísico como o sol, uno e perene, fora da caverna. Outra diferença é que o conhecimento racional necessariamente envolve dualidade, o sujeito que conhece e o objeto de conhecimento. Já o conhecimento metafísico é não dual, pois sujeito e objeto se tornam um só no ato de conhecer. Conhecer metafisicamente é, portanto, tornar-se o que se conhece. De acordo com a sabedoria perene, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, como já demos a entender anteriormente. O conhecimento racional corresponde ao domínio da alma, enquanto o conhecimento metafísico corresponde ao do espírito. Nesse sentido, podemos dizer que há dois eus em cada um de nós, habitando o mesmo corpo.
Conforme o metafísico suíço Fritjof Schuon, há em cada ser humano 2 sujeitos ou 2 subjetividades, sem medida comum e com tendências opostas, embora haja, de certo modo, uma coincidência entre eles. Por um lado, há a ânima ou ego empírico, formado por contingências objetivas e subjetivas, como memórias e desejos. Por outro lado, há o espíritus, ou inteligência pura, cuja subjetividade está enraizada no absoluto. O eu da alma, ou ego, é nossa parte externa, enquanto o eu do espírito é a parte interna, oculta. Conhecimento metafísico, portanto, refere-se ao esoterismo no sentido rigoroso do termo. Esoterismo significa aquilo que pertence ao círculo interior e se refere ao conhecimento íntimo interior que vai além das aparências. Esse termo é frequentemente usado em contraste com o esoterismo com X. Exo com S significa dentro de, enquanto o exo com X significa fora de. Logo, esoterismo refere-se ao saber externo, à aparência, enquanto o esoterismo com S lida com o conhecimento profundo, a essência. Em civilizações onde a tradição espiritual moldava todos os aspectos da vida, como ocorria no Oriente, Oriente Médio e Ocidente alguns séculos atrás, a metafísica era geralmente preservada em uma dimensão interna ou esotérica dentro das religiões ou doutrinas ascéticas. Sendo assim, a religião, em sua forma externa, aberta às massas e institucionalizada, representava a dimensão esotérica com X, enquanto a sua essência metafísica representava a dimensão esotérica com S. Na religião grega, a metafísica estava nos mistérios órficos, no judaísmo, na Cabala, no cristianismo, nas ordens dos Cavaleiros Templários, na obra de Dante e nos ensinamentos de mestres como Eckhart, no islamismo, nas ordens sufis e nos escritos de Ibn Arabi, no hinduísmo, no Vedanta e no Advaita Vedanta de Shankaracharya, no budismo, nos ensinamentos esotéricos de Nagarjuna, no taoísmo, nas obras de Lao Tse e Huanzu, e no Japão, no Shintoísmo e no Zen, só para citar alguns exemplos. Enquanto essa dimensão interna, esotérica, metafísica estiver viva, a religião prospera. De outra forma, ela degenera em fanatismos, moralismos, repressões e formalismos, que é, em certa medida, o que vemos na contemporaneidade, o que contribuiu e muito para o descrédito das religiões na esfera da cultura. Agora, cabe dizer que a metafísica não nasce da religião, entendida conforme a ótica moderna. Não depende dela, assim como não está limitada a nenhuma de suas formas. As religiões são expressões contingentes da essência metafísica, que é una e eterna, todavia com infinitas aplicações, inclusive no âmbito das ciências e artes. Por exemplo, na arte tradicional, a metafísica se manifesta nos princípios simbolizados tanto pelas formas quanto por suas funções. Uma sombrinha para nós é apenas um meio de se proteger da chuva. Esse objeto não representa nada além de sua funcionalidade. No entanto, no contexto da arte tradicional, calcada na metafísica, uma sombrinha, além de proteger da chuva, simboliza a elevação ao domínio espiritual, uma vez que seus raios convergem para o centro, de modo semelhante ao que vemos nas cúpulas de alguns templos religiosos, os quais incorporam esse mesmo significado. Ademais, quanto mais próximo do centro da sombrinha alguém estiver, mais estará protegido da chuva. Metafisicamente falando, quanto mais alguém se afastar da agitação dos desejos que residem na periferia de seu ser e se direcionar ao seu próprio centro espiritual, mais em paz estará. Nesse sentido, a mera experiência de usar uma sombrinha se transforma em meditação e integração à ordem cósmica. Em civilizações tradicionais, tudo, desde a arquitetura, decorações, vestimentas até a caligrafia, funcionava dessa maneira, com meios de conectar o humano ao divino, ou seja, como suportes sensíveis para despertar a intuição intelectual e finalmente conduzir à realização metafísica suprema, que é, por exemplo, o que Siddhartha Gautama, o Buda, alcançou alguns milênios atrás. A fim de concluir e resumir tudo o que foi falado nesse vídeo, podemos destacar os seguintes pontos. Então, se você gostou do assunto, anota e eu tiro um print para não se esquecer. Número 1. A metafísica desapareceu do horizonte de consciência das pessoas na modernidade. Número 2. A verdadeira metafísica é a ciência e o conhecimento do domínio espiritual. Número 3. Esse conhecimento é obtido pelo intelecto intuitivo, uma faculdade que transcende a razão humana. Número 4. A metafísica diz respeito ao esoterismo e reside no interior das religiões e doutrinas espirituais. Número 5. Em civilizações tradicionais, tudo possui um significado metafísico. A arte sacra é um testemunho disso. Finalmente, número 6. A metafísica é o caminho que não apenas desperta o olho do espírito, como também nos guia à iluminação espiritual derradeira, conduzindo-nos, como na alegoria de Platão, para fora da caverna e, posteriormente, à contemplação do sol, o supremo bem. Então é isso, obrigado por assistir a este vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!